Abra o seu coração. Vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o Diácono Jackson. Nós vamos para o momento mais importante dessa tarde, que é a Palavra de Deus. Amém? Deus tem falado aos nossos corações e através da sua palavra, que Ele venha fortalecendo o teu coração, a tua família. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu convido a você a pegar a sua Bíblia. A gente está lendo aqui em João, capítulo 13. E a palavra do Senhor vem dizendo assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois o mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, porque bem sabia ele quem havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Amém? Que palavra maravilhosa. A palavra do Senhor vem dizendo aqui que Jesus ele estava ali na sua reta final do seu ministério. E a palavra de Deus diz que havia festa em Jerusalém. Um pouco antes das festas da Páscoa, Jesus ele havia dito aos seus discípulos: O mestre será entregue nas mãos dos pecadores. Eles vão me cuspir, eles vão me crucificar, eles vão me torturar. E nós vemos que os discípulos eles começam a olhar para Jesus e começam a ter aquele olhar talvez de tristeza, de angústia em seu coração, porque até ali Jesus havia passado uma certa segurança aos seus discípulos. Nós vemos que quando Jesus ele estava para atravessar o mar da Galileia, ele acalmou ventos, ele acalmou as tempestades. Os discípulos tinham uma certa segurança do seu mestre, mas agora Jesus está diante dos teus discípulos, dizendo: Eu serei entregue, eles vão me matar. E os seus discípulos começam a escandalizar, até o ponto em que Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, de maneira nenhuma, nós estamos contigo, nós estaremos contigo, nós não deixaremos que isso vai acontecer. E Jesus ele olha para Pedro e diz: Para trás de mim, Satanás, porque não compreende as coisas espirituais, somente as que são terrenas. O que eu vejo nessa palavra? Eu vejo que os discípulos eles estão confusos. Jesus ele está dizendo algo que talvez congelou o coração dos discípulos, talvez desesperou aqueles que mais confiavam no Mestre, porque eles tinham uma visão diferente do Salvador. Quantos hoje estão no ministério, quantos pastores estão caídos, quantos obreiros estão caídos porque têm uma visão distorcida do reino de Deus. Quantas pessoas estão na igreja, mas não entendem o seu chamado, não entendem o propósito que Deus colocou em seu coração. E Jesus ele começa a dizer que ele vai ser crucificado. Pedro não entende, os outros discípulos não entendem. Jesus ele chega a dizer: A minha alma está angustiada até a morte, porque o plano de salvação era que o Filho de Deus se entregasse por cada um de nós. Eu quero te dizer que Jesus ele se entregou no madeiro, ele levou todos os seus pecados. Eu quero te dizer nessa tarde que o Senhor Jesus ele quer que você aceite Ele como seu único e suficiente Salvador.
Então Jesus ele começa a dizer aquilo, e os discípulos, eu imagino assim, que aquele momento em que eles estão ali, eles estão como alguém que um médico chegou diante deles e diz, chama os que estão longe, chama aqueles que estão distantes, porque há 3 dias de vida. Já viu quando alguém, eu não sei no seu caso, eu não sei na sua família, mas quantas famílias hoje estão ouvindo talvez uma palavra de um médico dizendo, chama as pessoas de longe, porque somente resta 3 dias. Quanto já teve, a decepção de ouvir isso do médico? Os discípulos estavam vivendo isso naquele tempo. Então quando Jesus diz isso, eles estão angustiados, eles estão tristes. E o que Jesus faz? Jesus ele entra numa sala, e de repente ele vem com uma bacia de água, envolto com uma toalha, em volta do seu corpo, e começa a lavar os pés dos discípulos, e começa a enxugar com aquela toalha que ele está vestido. Se nós entendemos bem o que acontecia na época, quando um escravo que estava na casa do seu senhor, e havia uma visita na casa daquele senhor, o escravo ele tinha que pegar uma bacia, encher a bacia d'água e lavar os pés dos convidados. Jesus ele estava mostrando aos seus discípulos o que eles deveriam fazer. Jesus ele estava mostrando aos seus discípulos, olha, eu vou ser entregue no madeiro, eles vão me crucificar, eles vão me matar, mas vocês devem fazer isso, vocês devem ser servos, porque o mesmo Senhor passou por estas coisas, vocês também devem seguir o meu exemplo. E quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, Pedro, como sempre, ele toma a frente dos discípulos e começa a dizer, não, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar os pés, porque Pedro sabia que aquele que lavava os pés, daquele que entrava em sua casa, daquele que entrava, talvez do convidado que entrava na casa do Senhor, aquele que deveria lavar os pés era o servo, era o escravo. E quando Jesus ele começa a lavar os pés dos discípulos, Pedro ele entra em indignação, ele diz, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar os meus pés. E Jesus ele olha para Pedro com um olhar, eu imagino Jesus olhando para Pedro com um olhar de compaixão, de amor, e dizendo, Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Os discípulos eles não estavam entendendo o que Jesus queria fazer nas suas vidas. Quantos hoje têm o seu ministério derrubado por falta de humildade, por falta de se entregar verdadeiramente às mãos do Senhor e se tornar humildes? Uma certa vez Jesus estava com seus discípulos e ele diz, aquele que não se tornar como esta criança, Jesus chama uma criança, porque em seus corações estava dizendo, quem será que é o maior no reino do céu? Jesus tomando uma criança, ele disse, se vocês não se tornar humildes como essa criança, de maneira nenhuma entrarão no reino do céu. Jesus mesmo ali, sabendo que ele ia ser crucificado, mesmo Jesus sabendo que ele ia ser entregue, ele começa a dar exemplo aos seus discípulos, eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, mas vocês não devem parar, vocês devem ser humildes, assim como eu fiz, vocês também devem fazer. O que mais me chama a atenção em Jesus, no nosso mestre, é que ali, do meio dos discípulos, havia um que o ia trair. Ali havia Judas. Talvez para mim, talvez você que está ouvindo esta palavra, eu não sei como está o seu coração, se você guarda mágoa, se você guarda rancor. Quantos estão na casa de Deus, talvez porque o irmão não deu a paz do Senhor, talvez porque você não recebeu a oportunidade na sua igreja, talvez você deixou de ser cristão, você deixou de amar. E Jesus ali, sabendo que havia um traidor, Jesus ele começa a lavar os pés de Judas. Isso é o que mais me chama a atenção na palavra de Deus. Jesus ele começa a olhar para Judas e com amor, Jesus ele decide amar Judas até o final, até o último segundo da sua vida. E Jesus começa a lavar os pés de Judas com amor. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos com amor, mesmo sabendo que todos ali iam negar a ele, mesmo sabendo que havia um traidor que ia entregar a ele, a ser entregue à morte. Jesus ele ama até o final. E aqui no primeiro versículo do capítulo 13 diz assim: e chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém? Isso é o que Jesus passa para nós, que nós devemos amar uns aos outros, por mais que alguém te
destrói por dentro, por mais que te fira o coração, por mais que você esteja magoado. Muitas pessoas talvez perdem a sua salvação por falta de liberar perdão. E nós vemos que a vítima não é aquele que causa dor ao nosso coração. Nós vemos que a vítima é aquele que não libera perdão. Porque nós todos somos vítimas de Satanás. Quando nós endurecemos o nosso coração e nós guardamos rancor dentro do nosso coração. Jesus, ele deixa bem claro aos discípulos: sede servos, amai-vos uns aos outros. No versículo 35, a palavra de Deus diz assim: E nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Que nós possamos amar uns aos outros e possamos dizer como o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, assim como eu fui de Cristo, ainda que menos amado, amando-vos cada vez mais. Isso é o que Jesus deixou para nós. A verdadeira religião é amar uns aos outros. O verdadeiro sacrifício é ser servo. Que nós possamos ser como Cristo, amando a igreja. E em breve nós sabemos que o mesmo Deus que foi crucificado, ele vai voltar com poder e grande glória para buscar a sua igreja. Que a paz do Senhor reine sobre seus corações.